Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante e que garante a longevidade dos nossos trabalhos restauradores, né? nas nossas restaurações ou coroas, onde nós temos a necessidade de levar os preparos subgengivais. Então, como nós podemos fazer esse tratamento sem errar, sem causar dano às estruturas dos tecidos periodontais, respeitando ali a biologia, porque, gente, não adianta enganar a biologia que a conta vem. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer consequência. A gengiva, eu sempre brinco que a gengiva ela não leva desaforo para casa. Então, ela vai responder de alguma forma, ou ela vai inflamar, ou ela vai ter recessão, ou seja, você fez lá a coroa linda, maravilhosa, em cerâmica e passou um tempo, pela invasão do espaço biológico, o que acontece? Expõe a margem ali da restauração. E você fez um trabalho lindo e o paciente volta depois reclamando. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter para não errar? Então, outro dia, por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês? Porque outro dia eu vi, e eu sei que isso é muito comum, a gente sempre vê nos livros de prótese falando, aconselhando que nós podemos colocar o término até 0,5 milímetros no sulco gengival, não é verdade? E outro dia eu vi um vídeo do colega falando que você poderia levar o término do seu preparo 0,7 milímetros dentro do sulco gengival sem medo de errar, que isso não iria causar, não ia ter invasão do espaço biológico. Mas isso vai dar certo, gente, para algumas pessoas, mas não todas. Por que que não dá certo para todo mundo? Por que que se eu levar 0,5, então tá, não vou levar 0,7, mas vou levar 0,5. Por que que isso não dá certo? Porque a biologia, o fenótipo gengival, ele não é igual para todo mundo. Tem gente que tem profundidade sulcular de 2,5. Você poderia, nesses casos, levar ali o término do preparo até 1 milímetro sem causar dano, para esse paciente. Mas nem todos os pacientes têm a mesma profundidade sulcular. Nem todos os pacientes têm a mesma espessura de gengiva. Tem pacientes que têm a gengiva bem fininha. Então, ele não aguenta você colocar ali mais um volume da cerâmica, porque é muito fino, ele vai ter recessão, porque essa invasão que a gente fala do espaço biológico não é só em profundidade, ela existe também em amplitude. E a gente tem que estar atento a isso, temos que observar isso. Então, se você tem um fenótipo muito fino, o que você deve fazer para garantir a longevidade do seu trabalho? Você pode mudar esse fenótipo. Como que você pode aumentar? Indicando, se você não faz, pode indicar um enxerto de tecido conjuntivo na região que você for trabalhar. E uma outra situação, para você não ter risco também, em relação à profundidade, é sondar teu paciente. Tem paciente, gente, que tem 0,2 de profundidade. Quando vocês verem falando 0,5, por quê? Isso é uma média. De 0,1 até 3 milímetros de profundidade do sulco, você tem uma gama de variação. E fazendo o cálculo, a média foi 0,5. Mas dentro desse 0,5, dentro dessas pesquisas, teve paciente que tinha 0,2, teve paciente que tinha 0,4, 0,8, 0,9. Então, 0,5 você vai acertar na maioria dos casos, porque, como diz, é uma média. Mas isso não significa que isso vai dar certo para todos os seus pacientes. Então, como que você faz para não errar? Sonda o teu paciente. A gente fala muito de tratamento personalizado, tratamento individualizado, então isso é uma forma de você personalizar, de você individualizar o seu tratamento e principalmente não errar, para você garantir
Porque o sucesso do nosso trabalho não é só quando a gente cimenta ali bonitinho, que ficou tudo bonito, não. É depois de 30 dias, se esse paciente sentiu dor ou não, se teve sensibilidade ou não, se teve inflamação da gengiva ou não, se a biologia aceitou bem o trabalho, coroou o seu trabalho. Eu falo que a gengiva, ela coroa o nosso trabalho. Ela é a moldura do quadro, ela é a moldura do sorriso, no nosso caso. Então, como fazer, né? Então, se é sondar, avaliar teu paciente, ver se a gengiva dele é muito fininha. Quando você coloca uma sonda no sulco, se ela ficar transparente, que você está diante de um fenótipo gengival fino, tá? Então, muito cuidado com tecido gengival fino, cuidado ao moldar, cuidado ao encostar a bronca na hora do preparo. Então, assim, são cuidados que deve ter e também, principalmente com volume, tá? Tem um caso que eu recebi aqui no consultório de uma paciente que foi feita lente de contato em vários dentes e ela voltou com a gengiva, o colega me indicou porque ele não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha trocado as lentes 2 vezes e a gengiva dela inflama. Ela é uma paciente que tem respiradora bucal, isso contribui também para essa inflamação na região anterior, não tem hidratação. Mas principalmente a questão da anatomia da prótese, o volume, né? E foram uma série de erros que aconteceu, depois posso até colocar esse caso para vocês. Foi feita cirurgia flaps, então não trabalhou bem as distâncias, né? O espaço biológico, a distância para a inserção das fibras supracristais, né? Porque hoje não se fala mais espaço biológico, e sim o espaço necessário para a inserção das fibras supracristais, ou seja, acima da crista óssea, né? Acima da crista óssea. Então, teve essa questão, mas depois abriu-se esse retalho, fez a cirurgia, só que não trabalhou o volume ósseo direitinho, também a anatomia, o volume das lentes de contato também não ficaram adequados e voltou a inflamar. Então, por não saber mais o que fazer, o colega me indicou. Então, foi refeito o caso, foi refeito a cirurgia de aumento de coroa, trabalhando direitinho a espessura, o volume, e foi feito também, durante a cirurgia, eu já peguei umas pontas de cerâmica, já tirei o volume na região do término, aquele excesso, dei o polimento direitinho no término das facetas, mas fui orientada para a paciente que ela teria que trocar essas lentes depois. Consequência, ela não teve mais inflamação, ela ficou satisfeita com o resultado e ela não quis trocar as lentes. E a inflamação, a saúde, né, da gengiva foi restabelecida. Então, assim, só para falar para vocês essa questão da gente ter muito cuidado o quanto colocar o término do nosso preparo. Não caiam nessa de sair levando 0,5 para todos os pacientes e muito menos 0,7. Tem casos, como eu falei, vocês vão poder até avançar 1 milímetro, mas tem que saber quais os pacientes, quais os dentes, tem que sondar os dentes, porque a gente sabe que essa profundidade ela varia de dente para dente, varia de acordo com a posição do dente. Se o dente é mais vestibularizado, essa profundidade é menor. Se ele é mais palatinizado, essa profundidade é maior. Então esses são os detalhes, são princípios biológicos da periodontia que a gente não pode omitir na hora de fazer a reabilitação dos nossos pacientes, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se não ficou muito claro, vocês escrevam aqui no chat para mim, que eu terei o maior prazer em responder para vocês, tá? E quem quiser ver esse caso que eu comentei, esse caso clínico, escreve aqui, eu quero ver, que aí eu gravo um vídeo para vocês mostrando, né, esse caso, como ficou resolvido. Então é isso, quem gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros colegas, porque esse vídeo pode ser útil. Então é isso, gente. Até uma próxima.